do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do CUP, queridos e amados que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia. Quero desejar a você um dia abençoadíssimo, uma semana também abençoada, próspera, rica nas bênçãos de Deus. Amém, queridos? Amados, eu tenho falado, que a vida é um conjunto, de experiências que eu quero representar como degraus de uma escada, A gente sabe, escada é um elemento usado para subir, para descer, ir até o andar de cima, ou ir ao andar de baixo, enfim, E eu quero usar esse paralelo, eu quero comparar essas experiências, da escada à nossa vida. E experiências, sejam elas boas ou ruins, Paulo diz que todas, sem exceção, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que estão buscando alegrar, satisfazer, ter uma comunhão, uma aliança com Deus, Agora, o livre-arbítrio, que Deus nos dá, ele também foi arranhado e pode levar o homem a subir esses degraus ou descê-los. A gente escolhe, Quando a gente tem as experiências da vida, a gente pode usá-las como degraus de amadurecimento, de crescimento, de maturidade, Ou simplesmente esquecê-los e estacionar neles ou descer neles, e deixar de crescer, deixar de alcançar as plenitudes das promessas de Deus. Agora, quando eu falo que a vida é como uma escada, não é uma escada rolante, em que você se estaciona, em um degrau e fica ali esperando ser levado ou levada para o alto, mas uma escada que vai exigir esforço, vai exigir decisão, E quando eu digo subir, eu me refiro a aproveitar a cada experiência na direção do Espírito Santo, lógico, levar cativa a nossa mente em obediência, submissão, para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso vai fazer com que essas experiências sejam transformadas no final para o bem, para a alegria, para o bem-estar, para o crescimento, tudo de positivo na nossa vida. Agora, no sentido inverso, descer, quando nós decidimos descer esses degraus, corresponde dizer que é ignorar a palavra de Deus e se tornar insensível ao agir do Espírito, o Espírito Santo, e deixar-nos se conduzir, pelos nossos sentimentos humanos, que a Bíblia diz que no final nos leva à morte, Então, sentimentos. Há sentimentos. Esse é o grande problema do homem, sentimentos, sentimentos humanos, lógico, que se transformam repentinamente em feridas de alma, que vão nos levar ao recrudescimento do coração, ao endurecimento, à cegueira espiritual e a outros mecanismos, que sem dúvida vão deixar a alma cada vez mais longe do que será o resultado do amor de Deus, Há uma pergunta que muitas pessoas se fazem ao longo da vida, mesmo sem perceber, Às vezes a pergunta de uma pessoa pode ser: alguém me ama de verdade? Será que eu sou reconhecido? Será que eu sou uma pessoa que tem realmente sou estimado? E essa pergunta aparece na cabeça do jovem, do adulto, do velho, no coração da pessoa, principalmente daquela pessoa que passou por uma traição, por uma frustração, por um ataque, uma injúria, uma calúnia, ou na vida de um idoso que se sente esquecido, ignorado, no interior, por exemplo, de quem já foi desconsiderado, desprestigiado, Isso são fáceis de se transformar em sentimentos humanos e, se não tiver controle do Espírito Santo, faz com que a pessoa na escada da vida desça,
E a Bíblia responde a essa pergunta, entendo eu, de forma direta, de forma poderosa. O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo a partir de uma prisão em Roma, ele fez uma oração que, para mim, em particular, é uma oração maravilhosa, bonita, né? Ele pede a Deus que os crentes de Éfeso pudessem conhecer o amor de Cristo, né? Um amor que ele mesmo diz excede a todo entendimento. Está lá em Efésios 3,19. Né? Então, repara que Paulo ele não pede que eles entendam esse amor, né? Entendam completamente, mas ele pede que eles conheçam esse amor, que o experimentem, que o vivam, que o sintam, né, de verdade. E lendo no capítulo 3, no verso de 17 a 19, né, ele diz para que Cristo habite pela fé nos corações deles, né? Depois de estarem fundamentados, arraigados nesse amor, estarem perfeitamente compreendidos, né, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e o conhecer do amor de Cristo. E aí ele diz, esse amor que excede todo o entendimento, para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Ele descreve, né, que eu vou tentar descrever mais ou menos o que ele disse aqui, o tamanho desse amor. Ele usa 4 palavras simples: largura, comprimento, altura e profundidade, né? Não são rótulos, né, com significados fixos, não são. Mas eu entendo que são como uma pessoa que tenta descrever um oceano, por exemplo, e diz: é longo, é comprido, é fundo, é alto, tem ondas altas. Ele não está fazendo uma divisão científica, né? Mas está dizendo: olha, não tem como medir, é enorme, né? É disso que Paulo fala, entendo eu, né? E é isso que eu quero transmitir para os irmãos hoje. Então, queridos, é um amor que não deixa ninguém de fora. Aquele amor que João, lá no capítulo 3, verso 16, conhecemos esse versículo, que Deus amou o mundo inteiro de tal maneira, né? Não só os ruins, mas os bons também. Não só os bons, mas os ruins também, né? E quando Paulo pede que os crentes compreendam qual seja a largura desse amor, ele está apontando para algo que vai contra tudo que a gente pensa. Tudo que a gente determina, tudo que a gente aprende no mundo lá fora, né, com os sentimentos humanos, né, com o padrão do mundo, o mundo nos ensina, por exemplo, que o amor é conquistado, que você precisa merecer, ou que tem que ser bonito o suficiente, ou educado o suficiente, né? Mas o amor de Deus funciona diferente. Paulo ele já tinha escrito isso, né, com todas as letras. Deus, porém, prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu, né, por nós, sendo nós ainda pecadores. Está lá em Romanos, no capítulo 5. Né? Não quando nós melhoramos. Isso é depois que nós lemos esse versículo, eu entendo que não é depois que nós nos consertamos, mas quando éramos pecadores, né? Quando ainda éramos pecadores. O Senhor Jesus não esperou a gente ficar pronto. Ele veio até nós do jeito que estávamos, sujos, perdidos, sem saída, e disse: olha, eu te amo mesmo assim. Queridos, isso sem dúvida tem que mudar, né? Como a gente vê os outros, né? Quando a gente entende que Deus nos amou sem merecer, e inclusive essa semana foi a Semana Jovem, foi um tema maravilhoso, né? Nós recebemos a graça, mas ela não foi de graça, né? É impossível, amados, continuar olhando para o próximo, né? Para o nosso irmão, com superioridade, com soberba, com egoísmo, né? Aquela pessoa que errou em determinado momento, que até parece longe de Deus, né? Para essa que a palavra de Deus tem princípios. Olha, o pecado jaz à tua porta, né? Cabe a ti dominá-lo. Acaso não haverá aceitação se tu procederes bem? Por que Deus fala isso? Porque Deus nos ama.
né? Deus ama aquela pessoa que cometeu erros graves? Claro que ama. Deus ama aquela pessoa que diz, olha, não tem mais jeito? Claro que ama. E esse amor transforma, esse amor, ele nos eleva. Deus nos ama sempre, né? E vai querer nos usar para levar esse amor até essas pessoas, né? Então, não é por acaso, né, que o Senhor Jesus mandou que os discípulos fossem por todo mundo. O amor que a gente recebe não pode ficar guardado. Ele foi feito para circular. Quando Paulo fala de comprimento, isso nos leva a pensar em duração, não na extensão, né, no quanto esse amor alcança no tempo, né? E a resposta da Bíblia é impressionante. Esse amor não começou quando nós nascemos ou viemos a esse mundo. Não, ele começou antes da criação do mundo, né? Paulo ele cita em Efésios 1 que Deus nos amou antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que antes do sol existir, antes do primeiro homem respirar, Deus já pensava em nós, já pensava em mim, pensava em você com amor. Isso não é religião, isso é relação, a meu ver, né? Isso é um pai que ama os filhos antes mesmo de os ver, né? A gente vive num mundo, irmão, onde o amor some quando a frustração, a decepção, a traição causada por outros, né, nos decepciona, nos frustra. Cônjuges se abandonam, amigos somem, família às vezes viram as costas, né? Mas o Senhor Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias até o final. E Pedro lembra que Deus é paciente e não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Está lá em 2 Pedro capítulo 3, né? Então, Deus não desiste de você quando você cai. Ele não fica torcendo para ver a sua desgraça, mas ele espera, ele chama, ele continua amando, um amor que desce do fundo ao alto, né? Paulo fala em altura e profundidade, e aqui nós chegamos ao coração do Evangelho, eu entendo assim, né? Então, para amar a gente de verdade, o Filho de Deus precisou descer do céu, descer a condição humana, descer até a dor, o cansaço, a rejeição e descer até a morte. E que morte, né? Isso é a profundidade do amor de Deus. Ele chega onde você está, nas suas piores horas, no seu maior fracasso, na sua dor mais profunda. E depois de descer, ele subiu. E de lá, ele continua intercedendo constantemente por nós, né? A altura do amor de Deus é que ele não nos deixou de lado, ou melhor, no lodo do pecado, né? Ele nos resgatou para nos elevar. Paulo diz que nós fomos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Eu tenho meditado essa semana em Efésios, por causa da Semana Jovem, e esse texto está lá em Efésios 2, né? Nós fomos assentados com Cristo nas dimensões celestiais. Isso não é metáfora vazia, é a realidade de quem está em Cristo. Você não é o mesmo, né? Você foi tirado de baixo e colocado no alto, e um dia, quando o Senhor Jesus voltar, essa elevação será completa, nós estaremos com Ele para sempre. Amém, queridos? Então, esse é o amor que desce até o fim, para não deixar ninguém, né, para trás, e que sobe até o alto para mostrar onde Deus quer nos levar. Então, concluindo, amados, concluindo essa mensagem, né, Paulo ele termina essa oração com uma frase que parece até um paradoxo. Ele pede que os crentes conheçam o amor de Cristo, que excede todo entendimento, né? Isso é subir os degraus da estatura, é crescer no amor de Cristo. Então, que nós sejamos praticantes desse princípio. Nós pregamos isso, nós ensinamos isso, né? E precisamos ser coerentes para podermos ser participantes das maiores e melhores promessas de Deus para nossas vidas. Amém? Paulo diz que o resultado de receber esse amor é cheio de toda a plenitude de Deus. Está lá em Efésios 3.
Então, não meio cheio, não um pouco cheio, mas totalmente cheio, toda a plenitude, né? E conhecendo e recebendo tudo que o Senhor Jesus veio oferecer. Não é religião, não é regras, não são doutrinas humanas, não é performance de ministério, mas uma vida plena, cheia de amor, cheia do amor de Deus, do começo ao fim. Que hoje seja o dia em que nós decidamos dizer sim a esse amor. Amém, queridos? Um beijo no teu coração. Olha, dê um like nessa mensagem. Entra aí no canal do YouTube, né? Dê a mãozinha lá, aperta aquela mãozinha, inscreva-se nesse canal. Isso é muito importante e participe ou compartilhe essa mensagem com alguém, né? Isso é muito, muito importante para que o amor de Deus se estabeleça nos nossos corações. Amém? Fica com Deus. Um grande abraço. Até a próxima, amados. Em nome do Senhor Jesus Cristo.